boa noite para mais um dia, para o nosso discipulado. Boa noite, amados. Mais um dia que estaremos falando das coisas do Senhor, né? E não há melhor razão para nós nos encontrarmos se não falarmos daquilo que o Senhor deseja para nós, não é, Paula? Amém, amém, gente. O pessoal vai chegando, deixa o pastor tentar colocar ali para a gente vendo. Toda semana realmente, né? Já faz um tempo que a gente tem se colocado para fazer o discipulado e estar falando de Deus é mais do que gratificante, porque o crescimento, né, é para a nossa vida pessoal. É algo realmente eu não sou muito disciplinado, tenho tentado ser, mas eu não sou muito disciplinada. Mas quando você coloca, né, um foco, você realmente cumpre, né, com aquilo, e isso é muito bom. Isso é muito legal. E se nós não colocarmos algumas metas, a gente passa aqui o tempo e a gente não faz, né? Acaba não cumprindo e não fazendo. Amém? Já tem algumas pessoas aí. Isso. Estou pensando que eu estou em casa. E até o Eric, né, estava me cobrando. Que a gente tinha prometido, né? A gente tinha prometido falar um pouquinho sobre... Ia continuar falando, né? Os avivacionistas, né? E a gente, o pessoal que acompanha a gente nas aulas lembra, a gente conversou sobre John Knox. Mas a gente vai falar sobre ele hoje de novo. Olá, Renata, tudo bem? O seu Wilson não está aqui com a gente hoje, mas está assistindo. Que Jesus abençoe cada vida, cada um que está aí. Boa noite a todos, seu Wilson, dona Neuza, Luiz Guilherme, Renata, todo o povo aí. A dona Conceição, nossa vizinha, que está aqui também. Que está aqui conosco hoje, né? E sobre só para nós começarmos, a gente está falando sobre os alicerces, certo? Da fé. Aline, conseguiu! Olá! Eu vi a Aline hoje de manhã na devocional com o pastor. Ela estava lá e eu falei para ela, você tem que entrar na aula de quinta-feira, preciso de você lá. Aí ela está aí com a gente. Interessante, né? A maneira como o espanhol escreve é olá. Escreve assim? É olá, né, Aline? Só põe um H. Olá. Né? Olá. Então a gente está falando sobre comparando o alicerce, a construção de uma casa com os alicerces da nossa fé, da nossa vida, com esse templo que o Espírito, né, que habita em nós sendo o templo do Espírito Santo, nós estamos fazendo essa ligação. Não, dorme não. Tô quase dormindo, dorme não. Ela tá lá, é bem mais tarde, né? E ela tá trabalhando. Deve ser 11 horas. Meia-noite? Acho que é mais, acho que é meia-noite, né, Aline? Só se tiver no horário de verão, mas eu acho que lá é 4 horas. E lá tá calor, né? Ela tava falando que às 10 horas da noite tava 30 graus. Nossa! Extremamente frio, numa época extremamente calor. Lá, não sei bem na Espanha, mas pelo menos em parte da Itália, quando está no inverno, dá 4 da tarde está escuro. Mas no verão, dá 10 da noite ainda está começando a escurecer. Então, eu acho que na Espanha é parecido. Ela falou que lá tá dá para sentir bem a diferença entre uma estação e outra. Que ontem, 10 horas da noite, estava 30 graus, bem calor. E nós falamos dos fundamentos, né, que seria essa parte do alicerce, né, que é um conjunto de coisas. Então essa fundação, os fundamentos que nós conversamos, a gente falou daquela viabilidade da obra, né, que realmente tem que, quando nós aceitamos Jesus, né, então nós damos essa permissão para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que Ele agora construa os alicerces, arrume, Ele molde, né, o que tem que ser feito realmente. Depois a gente falou semana passada de uma marcação que é feita quando a planta sai do papel e começa, né, a estruturar, e ela vai para o chão, né, ela começa a se tornar algo mais visível, algo mais real. E hoje a gente vai falar
a gente vai tentar pelo menos, né, falar sobre, existe uma camada de brita que é colocado e depois sobre sapatas, que é uma armadura que recebe o concreto, né, e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas antes da gente começar a aula, como nós falamos, nós vamos falar um pouquinho da história de John Knox. John Knox, eu peguei aqui umas alguns notas. até pronuncia John Knox. John Knox por causa que o que não. Sim, eu imaginei. O K não é soletrado, né? Isso, é igual quando você fala I know, né? Do inglês, que o know do inglês você. Sim. Do saber, né? Tem aquele K, mas você não pronuncia aquele K. O Chuchu falou que tá baixo o som, mas é porque eu esqueci. Peraí só um pouquinho. Eu esqueci. Eu nem reparei. Eu também nem. E eu não tô aqui pra não atrapalhar. Melhorou, Chuchu? Dá um oi pra nós aí se melhorou o som. Aí, Rodrigão. Oi, Rodrigo. Natiele. Nath, um beijinho, Nath. Legal. Eu peguei aqui a sinopse do livro A Poderosa Fraqueza, de John Knox, como o pastor falou, de Douglas Bond. John Knox era um cristão de pequena estatura, fraco no corpo, né, e tímido de coração. Como pode, né, essa pessoa ser assim e usada tanto no reino de Deus? E no livro fala que com esse perfil, né, de um reformador escocês, ele é realmente uma pessoa muito usada por Deus. Sim. Deus se deleita em usar fracos e humildes. John Knox, o grande reformador da Escócia, o homem que já foi um escravo nas galés francesas, mas subiu para a posição para confrontar rainhas poderosas. Era um homem pequeno, muitas vezes doente, frequentemente cheio de medos e dúvidas. Como alguém de corpo e mesmo de mente tão frágeis pode realizar tanto? Né? A resposta é que John Knox era forte no espírito, pois ele era submisso à vontade de Deus e se preocupava mais com a glória de Cristo do que com a sua própria. Deus fortaleceu em sua fraqueza e permitiu fazer muito mais do que ele poderia ter feito com seu próprio poder. Para aqueles que se veem como fracos, pequenos, tímidos ou simplesmente muito comuns para o serviço do reino de Deus, a vida de Knox oferece uma poderosa mensagem de esperança. A verdade bíblica de que Deus muitas vezes tem prazer em operar mais poderosamente através de pessoas que são mais fracas e mais fortes nele, no Senhor. Na realidade o John Knox, né, além desse detalhe que a Paula colocou a respeito da estrutura dele, né, que ele não era um homem alto ou de grande porte, né, até era alguém que visualmente, quando se olhava, até pela sua grande barba, ainda dava um ar ainda de menor ainda, né, e talvez a imagem de que talvez não fosse o estereótipo, né, que alguém imaginaria de um grande homem de Deus, de um grande reformador. E a Bíblia mostra, a história mostra que Deus usou poderosamente esse homem lá pelos idos de 1500 e pouco para revolucionar. E se você entender bem, naquela época Deus foi fazendo na Alemanha, né, fez no país de Gales, como nós já comentamos aqui, fez também uma reforma na Inglaterra, e também entre esses tantos países havia a Escócia. E Knox, ele teve um papel primordial no caso da Escócia, né? Então você vê que Deus foi levantando homens específicos para locais específicos, né? E o quanto desses homens, como na Alemanha e tantos outros lugares, depois trouxeram essa influência inclusive para as Américas, né? Exatamente. Eu vou ler algumas frases que ele fala, e a última eu vou deixar para o final, para a gente falar um pouquinho. Quando penso nos que influenciaram mais a minha vida, não penso nos grandes, mas nos bons.
Não temo a tirania dos homens e muito menos as mentiras que o diabo vem a inventar contra mim. A fé vem quando a pessoa começa a desesperar-se e vê que tem que confiar somente em Deus. É muito legal, né? E todas essas frases, quando nós lemos, nós vemos o quanto de real tem, né, com relação à nossa vida. Eu, particularmente, gosto dessa frase, quando ele fala que a fé, ela começa a aparecer muitas vezes no momento de desespero, né? E por que ele diz isso? Porque não eram homens que simplesmente do nada Deus resolveu derramar uma unção poderosa neles e eles saíram fazendo a festa. Não, era o contrário. Na realidade, a maioria dos reformadores, eles tinham vidas muitas vezes castigadas, né, por experiências muito sólidas, mas profundas, mas também muitas vezes dolorosas, né? E se você for ver lá na Bíblia, a história dos discípulos de Deus, a história dos apóstolos, ela não é diferente. Então eu particularmente acredito muito que aqueles mais avivados, os realmente usados por Deus, são aqueles que muitas vezes passaram por experiências assim, muitas vezes de anos, né? E às vezes incompreensíveis aos olhos humanos, em que dizem: olha, por que fulano sofreu tanto, por que fulano passou por tanta coisa? Mas talvez uma maneira de Deus moldar esses homens para eles poderem chegar numa estatura espiritual a qual Deus anseia, né? Exatamente. Vou só falar um oi para Fátima, que está aí com a gente também. Luiz Carlos Garrocha, eu acho que é o irmão, né? Sim, do Marcão, Luiz. A tia Natália está atrasada, mas não, chegou no horário, tia. Vamos lá. Tá aí. Um abraço a todos. John Knox, ele nasceu no Reino Unido, na Escócia, em 1513 ou 1515. Eles têm uma variação na data de nascimento, e faleceu em 1572. Faz um pouquinho de tempo, né? Faz um pouquinho de tempo que ele passou sobre a Terra. Ele veio de uma família muito humilde, ele era pobre mesmo, né? Ele teve lá uma educação muito normal, ele era de família católica, ele era católico quando ele nasceu, e ele chegou a fazer, né, estudar na Universidade de St. Andrews. E em 1543, com 33 anos, ele foi morar no castelo de St. Andrews, né? Que com a Revolução Francesa foi tomado, né? Nessa época, o que aconteceu? Ele foi como escravo, né? Ele ficou 2 anos na prisão. Não é como escravo, gente, perdão. Ele foi preso, né? Ele como ficou prisioneiro, na realidade. Prisioneiro, né? Lá na prisão, ele ficou 2 anos. Ele foi libertado em 1549. E daí ele foi para a Inglaterra. John Knox, ele teve a sua conversão depois, ele é o pai do puritanismo, né? Sim. Ele veio a conhecer, a falar realmente uma Bíblia, onde o que ele lia, ele acreditava e ele queria colocar aquilo na prática, o que realmente a Bíblia falava, né? Então ele teve um confronto com a Igreja Católica. Sim. E daí ele foi, né? Agora, é interessante que nós vemos que ele começa a fazer a faculdade e, bem dizer, quando ele vai se deparar com o momento que ele entende que ele estaria pronto, por causa dessa invasão francesa, ele se depara com uma situação de 2 anos de prisão, para depois de fato entrar numa vida prática. Então olha o que Deus às vezes faz para conseguir levar os seus homens aos patamares que ele deseja, né? A gente podia entender, mas para que isso? A hora que ele fica pronto, ele vai parar numa prisão? Como assim? Né? Parece que para nós um pouco ilógicos aos olhos humanos, e é por isso que é a nossa insistência que a gente consiga entender e olhar com um olhar sempre espiritual para algumas coisas, né? Porque qualquer pessoa que se veja, né, Paula, numa situação de prisão, ela vai dizer: pô, acabou o ministério, acabou minha vida espiritual, acabou os sonhos de Deus para mim. E entenda, amado, que nós não estamos falando só da prisão física que Knox passou.
né? Ele realmente passou por uma prisão física. Hoje as leis são outras, os rigores são outros, né? No Brasil ainda temos uma liberdade, mas deixa eu contar, né, Paula, para eles, que não sei se vocês sabem, mas o seu pastor anda avisando lá quando dá o estudo de Apocalipse, a China está cada vez se fechando mais, a Turquia está cada vez se fechando mais, e lá já está voltando esse papo de prender, de tornar prisioneiro, de chegar no sujeito e falar: se quer ser cristão, ou você abandona a sua fé, ou nós vamos tomar seus bens, vamos tomar toda a sua propriedade, e assim por diante, né, Paulo? A missão Portas Abertas, não sei se vocês seguem, eles têm, né, uma página no Insta e no Face, e eles sempre mandam, né, algumas notas. E na China, realmente, hoje, as pessoas que não são, que elas professam alguma fé, elas não estão tendo ajuda do governo. Assim como o Brasil teve a ajuda por causa do coronavírus, a China também. Mas as pessoas que professam alguma fé, não é uma fé cristã, não, alguma fé, elas não têm recebido essa ajuda. Né? E a meta deles é dizer: olha, o objetivo é que as pessoas abram mão da fé delas e procurem o ateísmo. Agora, imagina a Nox numa situação, talvez por uma luta entre países, se encontrar dentro de uma prisão, né? Mas logo que Deus o tira da prisão, ele começa então a ter essa vida de destaque na pregação, na palavra de Deus, né? Ele começou como itinerante. Sim, né? sim. E depois ele amava demais a Escócia, ele volta para a Escócia, então ele se casa em 1556, e aí ele tem realmente, ele faz uma carta, né, que ele escreve para o povo da Escócia, encorajando-os a se comprometerem com o Evangelho. Knox lembrou-lhes que responderiam por suas ações diante do tribunal de Deus. Sim. Né? E depois a realeza em si odiava ele, né? As falas que ele tinha, né? Mas os escoceses viram nele um homem realmente para reformar a igreja na época na Escócia. Knox, né? Ele dizia que um homem com Deus é sempre maioria. E é interessante, amados, que você vê que a realeza começa a se levantar contra eles. Por quê? Porque as injustiças sociais daquele tempo eram muito grandes. Sim. E diferentemente do que hoje a gente ouve por aí, né, que o evangelho, o mundo prega que o cara que segue o evangelho muitas vezes emburrece, muitas vezes se torna bitolado. Não, né? É a verdade que o mundo fala, né? Verdade assim, entre aspas, né? Na realidade, se nós olharmos na história, não só de Knox, de outros grandes homens, principalmente durante o período da reforma desses anos de 1500, 1600, 1700, o mundo recebeu uma contribuição enorme desses reformadores, né? Da classe burguesa que apoiava também Lutero e tantos outros, como Calvino e tantos outros, porque eles traziam a luz não só da palavra de Deus, que por si só é essencial, mas essa palavra que eles adquiriam os faziam ver como indivíduos, e indivíduos com direitos, indivíduos com muitas vezes um poder de questionar certas coisas, né? E por isso, Paula, que a realeza não gostava, não é verdade? Tanto que, né, que uma das grandes falas dele, né, que você lê um resumo que esteja sobre a vida de Knox, fala que a rainha Mary da Escócia, isso, né, ela chegou a dizer que ela temia todos os exércitos da Europa juntos. Ela temia mais as orações dele de Knox, né, do que todos os exércitos da Europa juntos, de tão forte que ele se tornou no país. E isso, amados, parece até um pouco de exagero, né, quando nós ouvimos falar, não, é um pouco meio... Mas, segundo relatos históricos, esses reformadores, eles tinham uma unção tão grande que
quando eles começavam a orar, e isso não é só o relato de Enoque, de alguns outros também, dizem que algumas pessoas ao redor da cidade começavam a tremer seus corpos em suas casas. E daí, imediatamente, elas começam a reconhecer esse tremor e a identificar esse tremor como dizendo: olha, o fulano começou a orar. Imagina a cena, meu amado, de repente você começar a tremer e falar: o que é isso? E de repente você descobrir a causa e falar: é o fulano que começou a orar, será que é verdade? Vamos deixar isso mais uma vez. E de repente ele começa a orar de novo, o corpo da moçada começava a tremer de novo. Começa a orar de novo, treme, até que todo mundo entendeu que a unção era tão poderosa que eles já diziam: se o corpo começar a tremer, é porque, no caso Enoque e tantos outros aí, começaram a orar. Sim. E por que, né, quando eu estava fazendo, né, sobre os avivalistas, por que entender? Por que ler sobre eles? O cara vive em 1500, gente. É muito tempo, né? Por que saber sobre essa história? Quando nós lemos a Bíblia, às vezes, como o pastor falou, nós pegamos os apóstolos, eles sofreram. Mas está na Bíblia, mas está tão longe. Sim, Aí você começa a puxar um pouco as histórias e você vê que é possível. Quando Jesus fala na palavra que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez, fica um tanto quanto vago na nossa mente. Sim. Mas aí você começa a ler um pouquinho, sabe? Sair daqui e ler um pouquinho, você vai ver que teve gente que fez muito. Não ainda, né? É claro, tem muita coisa para se fazer, mas gente, eu penso que sonho, Deus, começar a orar e as pessoas sentirem a presença só porque você está orando. E o bacana também, porque muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a sensação que, puxa vida, os discípulos, mas os discípulos foram usados naquela altura por Deus, porque eles andaram com Jesus. Sim, né? E como fazer, sendo que eu não andei necessariamente fisicamente com Jesus. E essas histórias são relevantes porque elas mostram que no passar desses 2000 anos da igreja, não foi só no tempo dos discípulos que aconteceu milagres tremendos, que aconteceu ações tremendas. E sabe, Paula, eu acho que isso pontua até a nossa vida. Porque às vezes o que acontece? A gente começa a ter uma vida de oração, começa a se empenhar nas coisas de Deus e ainda que inconscientemente a gente fala: poxa, estou chegando lá, né? Estou chegando lá. Só que de repente se ouve uma história dessa, que o fulano orar, a turma começava a tremer com o poder, e daí você fala: poxa, eu estou longe, né? Por mais que a pessoa seja ungida, quando ela ouve falar nessas histórias, ela vê que a dimensão de Deus e até onde Deus quer chegar nas vidas dos homens é muito além. Para se ter uma ideia, Whitefield, que é um outro avivalista, Paula, ele disse que ele começou até a pedir para Deus, digamos assim, segurar um pouco, porque o corpo dele, ele começou a sentir que ia morrer. E por que ia morrer? Que a unção que vinha era tão forte que o corpo dele começou a entrar em sofrimento. Sofrimento que eu digo não é que era uma coisa ruim, era uma coisa boa, mas o corpo físico não estava aguentando o poder que estava sobre a vida dele. Então ele começa a pedir para Deus: Deus, segura um pouco, porque senão numa dessa eu sou capaz de morrer, né? E daí nós começamos a ver aonde Deus pode levar. E meus amados, entenda, este último avivamento do Senhor, que eu creio que não falta muito tempo, pretende fazer isso com nossas vidas. A questão é, esses homens não deixaram para se preparar quando o avivamento já estava no ar. Eles vinham em um preparo, né, Paulo? E o mais legal é que eles vinham nesse preparo, mesmo eles não sabiam o que estava acontecendo, na verdade. Ele ficou preso, né? Ele vinha de uma família pobre, mas não houve revolta no coração dele. Ele continuou seguindo o caminho. Então, que nós consigamos seguir nosso caminho, independente do que estamos passando.
Se é uma situação boa, se é uma situação ruim, que aos nossos olhos muitas vezes pode parecer que as coisas ruins, Deus não está, porque é pecado. E muitas vezes não, é porque nós temos que passar algumas situações para que realmente nosso caráter, nós aguentemos, talvez, né? E é interessante, Paula, porque talvez nos nossos dias a gente falasse assim, poxa Deus, o Senhor me manda fazer um estudo, uma faculdade de teologia, eu vou me dedicar a ela, a hora que eu saio eu vou para a prisão? Como é que é esse negócio? Né? Ah, Deus, o Senhor me prepara para determinada coisa, espiritualmente falando, a hora que eu acho que eu estou chegando lá me aparece uma prisão, ou seja, me aparece um questionamento, me aparecem situações que trazem desconforto, porque entenda, meu amado, que nos tempos de hoje, né, Paula, as prisões às vezes não são nem tanto físicas, elas são muito mais prisões emocionais e espirituais. Entenda que Satanás, ele não é tolo, ele copia o que ele já tem feito, mas ele dá uma moldadinha, ou seja, ele entendeu que às vezes a prisão física causa menos dano do que a emocional, do que a espiritual, e hoje ele tem lançado a muitos na prisão espiritual e emocional. E infelizmente, Paulo, muitos que estão na prisão emocional e espiritual às vezes não estão preparados para sair delas, né? E é muito legal porque quando nós pensamos, nós estamos falando de edificações da nossa casa, do nosso templo físico, mas nós falamos também no começo da edificação de uma casa celestial, que não é essa morada aqui na terra. Então, qual a nossa visão para entender e passar todas as preocupações? Nós estamos aqui só de passagem. Haverá um tempo muito melhor, né? Muito melhor do que a gente vive hoje, que é realmente a eternidade, para onde Deus quer nos levar. Mas é preciso passar esse tempo aqui e praticamente sem sofrimento. A gente não vai conseguir alcançar muita coisa, porque infelizmente o ser humano é assim, nós viemos do pecado. Então, o sofrimento ele faz parte da nossa vida, mas nós não podemos desistir. Porque é um tempo e depois Deus vem com a provisão dele. E tanto é, Paula, que hoje em dia, né, começou-se a buscar o seguinte: por que será que essa geração atual, essa geração mais jovem, ou geração Z, como eles falam, né, ela está enfrentando tanto problema? E uma das discussões que eles colocaram é por causa que essa geração Z, ou essa última geração que nós temos, que é abaixo dos 20 anos aí, muitas vezes os pais preocupados em dar de tudo para eles e talvez não colocando pressões que eles passaram, muitas vezes exageraram na dose. E esqueceram que às vezes era necessário algum tipo de censura, era necessário algum tipo de correção. Então, eles começaram a ficar fragilizados, Paula. Começaram a, de repente, não entender um não. Começaram a, de repente, quando questionados por alguém, entrar em depressão, porque não se sentiam amados. Agora, o nosso Deus, que conhece essa natureza humana, né? Porque isso ficou mais claro nessa geração Z, nessa última geração, mas isso de fato já existe em todos nós, né? Deus, conhecendo a natureza, ele falou: eu preciso moldar essa turma, eu preciso moldar meus filhos para que eles sejam mais firmes, mais vigorosos. E como molda? Muitas vezes pela experiência. Teoria é bom, mas às vezes a prática vai te tornar mais firme, né? Não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir disso, né? Então essa onda de que eu faço tudo para ser feliz, a qualquer preço, a qualquer custo, cuidado. A gente é feliz em Cristo, né? Mas não dessa forma de ter tudo, né? De conseguir tudo que eu quero. Não é bem assim que funciona. Uma coisa que John Knox falava: se uma coisa não podia ser justificada pelas escrituras, ele não aceitava, ele não permitia que fosse adotada como algo certo. Isso é interessante, viu, amados? É claro que existem livros muito bons, existem pessoas que contam a sua experiência, a sua história, e tudo isso é edificante, mas desde que
seja confirmado na palavra, entende? Desde que isso não vá contra a palavra, porque nos dias de hoje, né, Paulo, existe muito conteúdo aí que o pessoal lança no ar. Eu tive uma experiência sobrenatural. Mas vamos ver se está na palavra, vamos ver se isso que está sendo falado condiz com o evangelho, né? Exatamente. Só para a gente continuar, Sérgio, um grande abraço. Sérgio, tem a Carla, Valdir, a Carla, a minha mãe colocou que a dona Miriam está aí também. Um abraço a todos. Deus abençoe. Florisbela Souza também está aí com a gente, Deus abençoe. E olha que legal, através da vida de Knox, a Inglaterra, os cristãos na Inglaterra tiveram acesso à Bíblia. Né? A Bíblia passou a ser traduzida então para o idioma, né, local, e assim todos os cristãos começaram a ler realmente a Bíblia em 1500. A gente está falando de 1500, gente. Porque o que acontece, amados? Não sei se a gente já comentou em algumas aulas, mas se vocês não tiveram, o Velho Testamento ele era essencialmente escrito em hebraico, alguns pequenos textos em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Passado um tempo, houve a edição da Septuaginta, que era do latim. Naquele tempo havia pessoas que tinham conhecimento desses idiomas, mas a grande parcela, talvez 90 e pouco por cento da população, ou quase 100%, não tinham conhecimento pleno desses idiomas. Muitas vezes eles falavam dialetos locais, né? Então Knox ele vai traduzir para o inglês, ele vai dar acesso a essas pessoas. E qual é a importância disso, né, Paula? Exatamente fazer o que Knox aconselhava. Vá ver se está na palavra. Agora, se eu não tenho palavra, se eu não tenho texto, ou pelo menos parte desse conteúdo, como é que eu vou verificar se está na palavra ou não? O que se falava se aceitava, não é, Paula? Às vezes eu vejo até pessoas criticando, dizendo assim, viu? Mas que coisa absurda! Como assim que no passado havia situações como, por exemplo, de vender terreno no céu? Como assim que havia a situação de vender pedaço da cruz? Aí como é que tinha gente que acreditava? Amados, o conteúdo era muito pouco. Primeiro, que a imprensa escrita até uma determinada época não existia. O que se existia eram os escribas que escreviam rolos de cópias e não eram de toda a Bíblia, eram de textos particulares. Então, e esses textos não ficavam na mão de todo mundo. Muitas vezes ficavam em sinagogas, em locais próprios, né, Paula? Então, o acesso era muito difícil. Então, nós tínhamos que contar com pessoas o quê? De boa fé, né? Pessoas que resolvessem. O problema é que nem todos, né? Principalmente alguns que queriam arrecadar dinheiro para determinadas construções da época, entende? E daí Knox vem e traduz para o inglês. O que ele faz? Ele traz acesso a uma parte dessa população, né, que sabia ler e escrever. Exatamente. E ele, acima de tudo, ele ensina sobre firmeza e coragem ao defender a verdade do Evangelho. Ele queria a verdade, tinha que ser falado e pregado e distribuído para as pessoas realmente o que era certo. Ele não hesitava em ir a público e pregar o que não condizia com as Escrituras. Sim. As pessoas falavam isso, ele falava não, ele não tinha nenhum problema. E lembrando que depois desses 2 anos que ele fica preso, a saúde dele fica muito debilitada. E isso que a Paula colocou também é muito interessante, né, amados? Porque se nós temos uma sociedade hoje que às vezes tem dificuldade em aceitar uma correção, principalmente os jovens, nós também temos líderes que, para trabalhar com essas pessoas, moldaram sua forma. Então, olha, eu não posso pregar algo mais forte, eu não posso pregar algo que contrarie o que as pessoas querem ouvir, né? Diferente de Knox. Knox, ele não temia. E entenda, né, Paula, que um dos princípios dessa revolução ou desse avivalismo é que nós não podemos temer pregar o evangelho genuíno.
E é muito legal porque não é a nossa vontade, não é o que eu acho, não é o que o fulano acha, é o que está na palavra. Sim. É verdade. simples Sim. e claro, é o que está na palavra. Knox, ele, infelizmente, olha que legal, infelizmente, como nos tempos de Knox, atualmente muitas ideias distorcidas têm surgido para se opor aos cristãos e confundi-los. Mas o homem não pode decidir como Deus deve ser adorado e servido. Antes deve seguir a Bíblia e ver o que ela está dizendo. Agora, é interessante isso, amados, que até nós no domingo pregamos, né, sobre uma verdade relativa e uma verdade absoluta. E alguns até me escreveram. E por quê? Porque o mundo hoje está querendo relativizar tudo. Então aquilo que antes era absoluto, agora eles jogam no relativo. Como assim, pastor? Olha, Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós, né, Paula? Isso é uma verdade absoluta. Pode ser há 2000 anos atrás, pode ser há 500 anos atrás, pode ser nos dias de hoje, como daqui 500 anos, se ainda houvesse esse tempo, Jesus continuaria sendo nosso Salvador. O que o Satanás fez? Tentou tornar a verdade absoluta em relativa. Isso é sua crença. Eu acredito de outra forma. Isso é sua maneira de ver o mundo. Você tem que respeitar a minha forma. Isso é a forma como você vê Deus. Eu vejo Deus de forma diferente. Mas então quer dizer que o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação, isso é a maneira como você vê. Eu acho que é permitido. Ou seja, eles relativizam aquilo que era uma verdade absoluta. Ou seja, eles dão descrédito para aquilo que tinha crédito. E veja que a reforma, ela traz o que, Paula? Esse caráter de tornar crédito, de dar crédito por aquilo que merece crédito. Então, se a gente duvida e se nós tivermos um tempo de estudar a história mesmo, sim. Não estou falando nem da Bíblia, gente, a história, você vai ver que na época de 1500 acontecia esse relativismo, acontecia essas coisas. E aí, o que foi que aconteceu? Ele foi lá e agora, como ele tem falado, o pastor tem falado pra gente, no último tempo que virá o avivamento, vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Por quê? Porque está tudo perdido. Então, assim, fica muita coisa vaga. Se nós não falarmos a palavra, nós não cumpriremos aquilo que Deus tem chamado para a nossa vida, né? E a última frase que eu fiquei de ler, ele fala assim, não, regressem para as vossas crianças. É o suficiente para o sacrifício. Vou ler de novo. Não, regressem para as vossas crianças. É suficiente para o sacrifício. Isso, Baluz, Paulo. O que eu entendo que ele está falando? Não volte a ser criança, entenda o que Deus tem para a nossa vida. Jesus já morreu por nós, Ele já fez o sacrifício, mas eu preciso continuar a vida, e seguir a vida que Ele me deu, fazer jus àquele sacrifício. Então ele fala assim, que nada é sacrifício, o sacrifício maior já foi feito, mas eu tenho a minha parte. Agora, a partir de agora, não é mais sacrifício, mas é a vontade de Deus. Tá com chiado, eles falando? Será que... o som, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não? Vamos ver isso. O pessoal, o Paulo chegou. Se o pessoal falar, a gente vai tentar dar uma tentei mexer um pouco aqui, vamos ver, né? Fala aí como que ficou. Você tá com chiado no som. Amém, gente? História de John Knox, um reformador escocês de 1500, um homem pequeno de estatura, frágil na sua saúde, mas um homem que realmente transformou a Escócia. Amém? Tá chiando? Não sei o que está acontecendo, mas espera aí que o nosso ajudante chegou. Talvez tirando e colocando de novo. A gente vai tentar. Tira e coloca de novo, por favor. A gente vai tentar.
tirar isso daqui também para ver se é isso aqui. Vamos ver se ficou melhor. Fala aí pra gente. Tá ainda? Vê se agora melhorou. Ainda o Paulo não colocou. É. Ah, eu acho que é esse daqui, ó. É, eu acho que eu descobri do que é. Eu acho que É o carregador, né? é o carregador do celular que estava ligado no. Tava ligado no. Qualquer qual. Ah, tá. O fone é esse daqui, ó. Do lado de lá. O fone que ele recebe qualquer. O falante é esse aqui. Não, O falante é esse aqui. tá. Pode ver o desenho. Vamos colocar de novo e a gente vai testar. Certo, gente? John Knox, o fundador do puritanismo. Como é que tá, pessoal? Melhorou? Não dá para entender? Amém? Vê se melhorou aí, tá? E nós vamos continuar com a nossa história da nossa construção celestial. Agora voltou. Então era o carregador mesmo. Ele tava dando interferência. Mas voltou o quê? Tá bom ou tá ruim? É verdade. Mas Eu acho que deve ter. Eu acho que ele quis dizer que melhorou. Tá bom de carga lá? Tá legal? Gente, agora para nós continuarmos, a gente. Tá bom? Tá ruim? Ixi, tá ruim. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo hoje. Vamos tentar de novo. Agora tá tudo certinho. Ana Paula também com a gente. Deus abençoe. Talvez seja da transmissão. E se a gente tirar o microfone hoje? E se baixar um pouco? Vai, vamos ver. Vamos ver baixando. Alô? Alô? Vê aí. Melhorado? E aí vocês falam o que aconteceu, tá bom? A gente vai tentar falar mais alto. Eu vou tentar falar mais alto. O pastor consegue. Eu sou meio. Quanto à minha voz, dá para ouvir? Eu sou meio ruim. Depois digam se a voz Mas da vamos lá, Paula que tá daqui a baixa, a pouco- minha A da... voz continua mesmo, mas os meus cabelos. A gente. Vamos lá, gente. O que seria agora? A gente vai continuar para a nossa aula, os alicerces da fé. Amém? Nós chegamos numa parte que chama camada de brita. O que é brita? São pedras. Eu acho que a gente chegou a falar alguma coisinha sobre, semana passada, né? Que antes da construção de uma sapata, seria essa camada de brita para quê? Para que o solo fique mais firme. Por quê? Porque a sapata, o que ela é? Ela é uma caixa, certo? Uma caixa assim de cimento colocada sobre o solo que já está firme e colocado ferros nela, certo? Alto, certo? Da altura relativa aí que vai ser construída a sua casa, o seu prédio. E essas sapatas, né? Elas são ditas assim, ó. Elas também fazem parte do alicerce, são estruturas usadas para transmitir ao terreno as cargas da fundação. Ela é responsável pela sustentação do peso da construção, aumentando a distribuição da carga no solo. Então a sapata, ela é responsável por todo o peso da construção. Ela fica sobre o solo, coloca-se, são caixas, certo, de cimento, coloca-se umas estruturas de ferro nela e em cima dessas sapatas o que vem? As colunas. Sim. As colunas, elas são construídas, né, onde foi, que lembra que o nosso terreno já está demarcado? Já está, a gente já sabe onde vai ser parede, onde vai ser... E daí o bacana, né, Paula, é que a sapata é como se fosse a base da coluna. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem lá a sua construção, lembra que a gente aprendeu que tem a base dela? Ou seja, aquilo que é sólido, que dá base para a construção. Só que essa construção, ela precisa de áreas fortes, né? Em que possa aguentar a sustentação.
Essas áreas fortes é o que nós vamos dizer que são as colunas, né, de uma construção. Só que essa coluna ela tem a base dela que são essas sapatas, né? E daí a gente pode até perguntar, né, Paula? Pode ser que alguém esteja perguntando: poxa, mas então para que isso? Porque mesmo numa construção, mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro, você tem colunas espirituais, entende? É como se houvesse algumas pessoas preparadas para Deus para aguentar um pouco mais o tranco, sabe? Aquele tipo, vem a seta sobre a igreja, vem a bomba sobre a igreja. Claro que essa luta ela se distribui na igreja como um todo, mas tem aqueles alicerces que quase que sentem o primeiro impacto. Geralmente o pessoal da intercessão, o pessoal que se consagra, né, a liderança em si, que aguenta esse primeiro impacto, absorve esse impacto mais forte para depois, claro que acaba reverberando no todo, mas de uma forma muito mais suave, né, Paula? Exatamente. Esse o pastor colocou na igreja, né? Nessa estrutura, dentro de um lar, às vezes uma pessoa é uma coluna, Sim, dentro sim, de uma casa. muito bem Então, colocado. tem várias formas. Na Bíblia, a palavra coluna ela é usada aproximadamente em 45 versículos. Certo. É muito Bastante. usada, bastante utilizada. E eu peguei alguns que seriam o significado da coluna agora na Bíblia. Amém? Certo. Pedro, que servia para... o que era? Não é, a gente falou da sapata para a nossa construção, Sim. certo? A gente deu esse entendimento. Então vamos para a Bíblia, que não existia essas sapatas, mas o que eram? Eram pedras, certo? Eles colocavam pedras que serviam para marcar um lugar que era sagrado, para conservar a lembrança de uma pessoa, Sim, né? sim. Hoje tem a lápide, antes era colocada algumas pedras, e eles utilizavam muito o nome de colunas, né? Então, Sim. lá em Gênesis 28, 18, fala assim: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ela também servia como testemunha entre duas partes. Gênesis 31, 51 e 52. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para me prejudicar. E é importante explicar aí, amados, porque às vezes você ouve isso, você fala assim: como? Peraí, mas tá falando de pedra. Pedra é um ser inanimado. Como é que ela vai servir de testemunha? Entenda, o termo testemunha aí é como se fosse um memorial, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você vai passar numa construção, né? Vamos supor que você passa lá num monumento feito por um determinado prefeito. Vamos supor, a Santa Casa foi feita, construída no período tal. O que eles fazem geralmente? Eles fazem um busto do determinado prefeito que na sua gestão erigiu a Santa Casa. Então, quando você passa na Santa Casa, qual a primeira coisa que você olha? Aquele busto, entendeu? E você associa imediatamente a figura daquele personagem, daquela pessoa, à imagem daquela construção, à imagem daquilo que foi edificado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, quando Labão, né, Paula, vira para Jacó, ele está dizendo o seguinte, esta pedra vai ficar de testemunha, ou seja, quando passarem diante dela, eu e você, principalmente, vamos nos lembrar do acordo que fizemos, né? Então aqui nós colocamos duas, né, que seria esse marcar um lugar sagrado, que muitas vezes é colocado. Jacó, ele está dormindo, ele dorme sobre, né, a cabeça sobre a pedra, no outro dia de manhã ele tem experiência com o Senhor e ele faz dali uma coluna, Sim, né, para marcar. Depois tem toda a história ali de Jacó. E daí você vê que mesmo para ele é um ponto de lembrança. Foi algo que ele... Porque ele teve uma experiência e ele marcou o local para que todo momento que ele passasse ali, ele se lembrasse do que aconteceu com ele. Como algo, né, que ele Sim, tem sim. aquela lembrança ali.
E também era peça usada na arquitetura também, para sustentar coberturas, né? Mas olha que legal, lá em Gálatas 2:9, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Paulo falando, amém? Lá em Gálatas. E olha o que ele fala. Ele fala assim, olha, reconhecendo a graça que me foi concedida, quem estava fazendo isso? Tiago, Pedro e João, que eram tidos como quem? Colunas. Como colunas. Sim. Foi o que o pastor falou. Sim. Eles eram tidos como colunas na igreja, né? E eles ali abençoam a vida de Paulo. E aí, amados, vocês veem a importância porque eles estão abençoando a vida de Paulo e Barnabé. E eles eram colunas. Olha, Paulo, com toda a essência dele, com tudo que Deus fez na vida dele, ele está dizendo que na igreja tinham 3 colunas principais: Tiago, Pedro e João. Veja, Paulo tinha uma determinada missão, que era essa missão itinerante, essa missão de ensinar, essa missão de pregar o evangelho, mas dentro daquele local, dentro daquele grupo, tinha pessoas que tinham uma outra função, que era de coluna, de sustentação. E qual é o problema, Paula? Se você pensar na história de Sansão, o que Sansão resolveu procurar quando estava no seu último dia lá de vida? O que ele fez lá no último? Ele pede para colocar eles aonde? Ele aonde, perdão? Sobre as principais colunas daquele templo, daquele local. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse em qualquer outra parede, ele estava correndo o risco de derrubar uma simples parede. Mas se ele pegasse as colunas principais, ele derrubava o templo inteiro. E aonde você acha que Satanás vai tentar se andar? Principalmente nas colunas da igreja. Por isso, se você é da intercessão, se você é da oração, se você é da palavra, se você é da adoração, fique atento. Você é uma das principais setas onde Satanás tenta derrubar. E os demais, lembre-se, sempre intercedam por essas vidas. Porque se Satanás derruba as colunas, né, Paula, compromete toda a estrutura. Exatamente. E é muito legal quando a gente pensa nessa estrutura da igreja, em realmente estarmos tendo uma visão um pouco diferente sobre, mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Mas não esquecemos, né, como eu coloquei, que nós também temos colunas nas nossas vidas. Sim, sim. E somos colunas não só dentro da igreja, mas dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho. Seja, eu creio que todo mundo, sabe, numa área que é uma coluna. E tanto é, Paula, que isso é prova, que às vezes a gente encontra famílias que às vezes tinham alicerce num determinado ente e esse ente morre por alguma ocasião. Veja que desestrutura todo aquele grupo por um determinado tempo, até que aquele grupo se reorganize e levante novas colunas para assumir aquele local daquele falecido que era a coluna daquela casa, né? E em 1 Timóteo 3,15 fala: mas se eu me demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sim. Então, Paulo coloca colunas, Tiago, Pedro e João. Aqui, quando ele fala, lá em Timóteo, ele fala que a coluna, Deus vivo, que é a coluna, fundamento da verdade. Algo que não... E é interessante, né, Paula, que eles dizem assim: saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Daí ele vai pôr uma vírgula e dizer: coluna e fundamento da verdade. Ou seja, o objetivo de Deus é que nós cresçamos no Espírito a tal ponto de se tornar coluna. E muitas vezes o que acontece conosco, Paula? Nós estamos dentro de uma igreja que tem colunas. Nós dizemos assim: graças a Deus,
Seja tu coluna e seja eu aqui o descanso em rede. Amados, não é. Na realidade, é claro, né, que quando alguém chega na igreja recém-convertido, está começando no evangelho, ele não vai ser coluna, ele ainda não tem sustentação para isso. Mas fato é que Deus deseja que todos nós possamos criar uma solidez para se tornar colunas, testemunhas, né, Paula? E aí, né, nessa, como já são quase 8 horas... É verdade, passou rápido. Passou rápido. A pergunta vai ficar, o que nós temos sido dentro da igreja, dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento, colunas ou, como o pastor falou, descanso em rede? Né? E acho que essa aí vai até pegar, né? Descanso em rede. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas saiu. Saiu. Qual tem sido o nosso papel? Né? Como nós estamos nos colocando? E não podemos esquecer que Deus nos chama para sermos colunas. Sim, verdade. Independente, para sermos colunas. Mas tem uma coisa, só antes de acabar... E nada contra quem descansa em rede, hein? Por favor. Meu pai ama uma rede, gente. Ele tá lá, ele tá ali deitadinho na rede dele. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou a noite inteira. Não é isso, né? Mas tá ali descansando na rede dele. É só um simbolismo, né? É um descanso muito bem-vindo. Para aquele que trabalha, parabéns, mas é do direito também poder ter uma rede para descansar, né? Mas o que não pode ser é ter uma vida descansando na rede. Exatamente. Né? Mas o que, só pra gente concluir, eu entendo assim, que a palavra de Deus na nossa vida, ela é a coluna. Sim, sim, sim. Culto, pregação, reunião com os irmãos, encontros, ele é o nosso alimento. Sem isso a gente morre. Verdade. A gente morre. Isso é algo que eu tenho, é pessoal, tá? Mas a palavra, pastor, aquela que você tem que estar no seu coração, ela é a coluna. E até é importante que é exatamente como nós colocamos, que existe toda a base, né, Paula? Mas existe o local onde estão as colunas, as sapatas. Então, todo esse demais que a Paula fala é importante, ele traz preenchimento na construção, traz... Pô, não é gostoso estarmos aqui em comunhão? Claro que é. Não é gostoso visitar um irmão? Claro que é. Tudo isso é bom. Mas esse não é o principal. O principal é palavra, jejum, oração, consagração. Esses são as colunas da igreja, não é, Paula? Exatamente. Porque daí o pastor, o que vai acontecer? O pastor vai se cansar de pregar lá, vai se matar. E a hora que nós recebemos, é como se fosse algo furado. Né? Entra e sabe também, Paula, que às vezes as pessoas não pensam numa construção, por melhor que a coluna seja, vai chegar num tempo que ela precisa ser substituída, né? Ela precisa ser reformada. Em outras palavras, amados, por exemplo, eu e a Paula estamos ensinando aqui, mas Deus precisa trazer novas pessoas para ensinar. Deus precisa levantar novas pessoas para pregar. Deus precisa levantar novos intercessores. Se não acontece, como se diz, essa renovação, o que será das próximas gerações? Porque chega num tempo, né, nós também envelhecemos, nós também temos nossos limites, né? E olha que legal, pastor, que aí eu pensei agora. Sabe, dentro da igreja, mas o fulano ali já é uma coluna em oração. O fulano ali já está há tanto tempo ali, mas será que a casa não ficaria mais forte se houvesse uma coluna do lado da outra? É verdade. Mais colunas, né? Para nossa construção sim. na casa física não é necessário, você faz um estudo, mas vamos pensar na nossa vida espiritual, na nossa igreja, né? O pastor é uma coluna, mas a esposa dele é uma coluna com ele. Aí vai ser mais fortalecido. Então você que muitas vezes está sentado e fala assim, mas a pessoa já é da oração, o fulano já é do louvor, mas será muito mais fortalecido se você estiver ali do lado dele e ser uma coluna também. Sim, sim. Não, uma igreja você ficará mais forte. Até porque é interessante isso que a Paula leu lá no início, a coluna ela sustenta a maior pressão, mas parte dessa pressão ela é distribuída. Né? Ou seja, por mais que nós sejamos coluna em algum aspecto, não é tudo que a coluna sustenta.
ela precisa uma parcela ser distribuída para os demais, entendem? Exatamente. Isso, né, é uma coisa assim para a gente pensar. Quando Deus, eu gosto de perguntas, vocês já perceberam isso, né? Mas Deus lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta que ele está fazendo. E quando nós pensamos isso em perguntas, é porque a gente tem que responder. Sim. A gente tem que responder. Então, o que eu achei legal sobre a história de Enoque hoje? Como a gente falou, ele não hesitava em falar em público o que não estava na palavra de Deus. Ele não hesitava com que as pessoas ou Satanás iria confrontar e falar que a vida dele estava errada. Ele sabia o que ele estava fazendo. E hoje é tão necessário termos colunas dentro de uma igreja, sermos colunas dentro dos nossos lares, porque como John Knox viveu na época, nós estamos vivendo agora, nos finais dos tempos, com esse avivamento que o pastor tem falado, sobre coisas que vão começar a chegar, sobre a pregação que o pastor fez, e vai se tornar relativo. Sim. E se eu não tiver a palavra muito firmada dentro de mim, eu vou ir nessa. É verdade. De tornar as coisas que são absolutas diante da palavra ser relativas. Eu só não vou cair se a minha coluna, se a minha fé estiver bem estabelecida. E é interessante que às vezes a gente diz assim, o mundo está relativizando as coisas. Não, a igreja, infelizmente, também anda relativizando o evangelho, anda relativizando as verdades, né? Hoje a gente vê, por exemplo, uma coisa que nunca a gente tinha visto, Paulo, até pensando nisso que eu preguei domingo. Eu ouvi de alguns crentes dizendo assim, o inferno é aqui mesmo. O inferno, na realidade, foi um simbolismo que Deus fez para dizer de algo ruim. Amados, não! Por quê? Porque o inferno existe, é real, é verdadeiro. O céu também existe, é real, é verdadeiro. E não é esse céu azulzinho colorido que você vê aí em cima. É um céu onde estão as estruturas espirituais, amados. Então, não se apegue em relativizar as coisas espirituais também. Entendem? Exatamente. E se isso não estiver muito firme, pastor, no nosso coração, eu acho que esse é um anseio da igreja hoje em dia, e eu vejo que é um anseio do coração do pastor, dos pastores, né, do pastor Ali que está ali falando, dos pastores da nossa igreja em geral, de colocar isso muito firme no coração, nos nossos corações, para que quando vier, porque se a nossa estrutura estiver forte, vai vir a tempestade, vai vir o vento, e nós não vamos nos abalar. Não é só não abalarmos, né, emocionalmente, para não cairmos, não ficarmos tristes, mas não abalar a nossa fé. E quando a gente fala em abalar a fé, é abalar a verdade. É isso que às vezes, mas vai abalar minha fé. Não é só a fé em relação a você estar bem, você confiar em Cristo. Não, é a fé do que a palavra de Deus fala sobre a verdade. Né? Então, e é interessante que a Bíblia diz que a verdade, quem que é? Quem que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós falamos domingo? O próprio Cristo. Então, se a verdade começa a ser relativa, o próprio Cristo, ainda que sendo verdadeiro e real, dentro de você começa a ser relativo. E aí? Todo o demais cai dentro de nós, né? Exatamente. Então, o anseio mesmo do nosso coração hoje é falar, a Bíblia não é relativa. Sabe, o que está ali vai acontecer. Dá uma olhadinha nas histórias. Fala que nos últimos tempos seria como de Noé. Ninguém acreditava no que Noé falava. Uma das coisas, né, que a gente pode comparar, tem várias outras, mas ninguém acreditava no que Noé falava. Noé era tirado como doido, como louco, porque nunca tinha chovido. Então, vamos pegar isso mais a fundo mesmo e crer no que a palavra fala. Que o pastor que está falando lá, ele não está viajando na maionese. Ele não é doido, mas ele está falando o que a palavra de Deus fala. Porque o mundo está tão perdido, pastor, que se nós não cuidarmos, eu tô brincando, é verdade. as coisas começam porque as coisas de Deus são loucas, a palavra fala, né? E na realidade, assim, isso que a Paula falou é muito interessante, né? Eu brinquei aqui com a Paula. Por quê? Porque às vezes quem ouve de fora é verdade.
fala tá chapadão, tá fora da realidade, tá falando coisa que não tem sentido. Mas, amados, pega aí, os grandes homens de Deus da Bíblia, eles tinham o quê? Uma solidez muito forte, sabe? Cimento nas sapatas. Você pode até comparar a sua sapata com o seu tênis, sabe? Coloca cimento sólido dentro dele para que seu pé não saia do lugar, né? Que fique firmado aí em Deus. E muitas vezes quando a gente olha para essa fé inabalável, né, firmado no Senhor, é nesse, né, eu não vou me abalar com as coisas que acontecem. É isso que eu queria deixar muito claro, gente. Não é só esse abalo, sabe, na fé em Deus, em Cristo, mas é abalar. Eu acredito que Satanás, né, a grande, né, um dos levantes dele é abalar essa fé, sabe, em Cristo, sabe, na palavra dele, que tudo que está ali vai acontecer e é verdadeiro, né? Então, e clamarmos por essa volta do Senhor, porque daí todas essas coisas irão realmente acontecer. Para a gente terminar, 1 Samuel 2:8, levanta do povo necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá o lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Amém? Amém. Ó, a própria terra tem seus alicerces. Imagina nós. Exatamente. Se a terra tem os seus alicerces e estão no Senhor, Sim. nós precisamos mais ainda de nos alicerçarmos realmente nele e na palavra. Amém. Amém, gente? Amém, amados. Hoje o pastor estava um pouco mais brincalhão, né? Mas é uma forma mais descontraída aí da gente transmitir a palavra de Deus, né? E a gente quer agradecer a presença de vocês que persistem, insistem, né? E dizer que tudo isso não passa despercebido pelo Senhor, né, Paula? Exatamente. Vocês estão aí conosco semana após semana e que nós nos alicercemos e sejamos comuns Amém. uns dos outros, Amém. muitas vezes, Amém. sabe, com o sofrimento do irmão. Aproveitando, eu quero orar pedir oração pela dona Maristela, tá lá em São Paulo, a família dela é de lá, ela não está nos acompanhando, ela me ligou à tarde. E tem alguns familiares dela que estão com coronavírus, Puxa, né? Ela é do vamos grupo orar. de risco, ela teve que ir para lá para alguns assuntos, mas que nós oramos, eu orei com ela à tarde, mas que o Senhor proteja e guarde a vida dela. Amém. Como a nossa, como a sua que está aí, que o Senhor proteja, que os seus alicerces, que os nossos alicerces sejam fortes, firmados na palavra, que nada que venha contra, sabe? Tudo que a voz contra de Satanás que tem soprado nos nossos ouvidos, eles não fiquem em nós, porque nós temos um alicerce, que é no Senhor Jesus. Amém, gente? Muito obrigada. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos guarde essa semana, né? Estenda os nossos alicerces e te faça fluir na presença dele. Amém? Um grande abraço, amados. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.